paz, meus queridos. Bom dia. Mais um devocional que estamos começando para meditar na palavra do Senhor, para vermos atitudes nossas a respeito da nossa vida do dia a dia, atitudes que vão resultar em vida eterna, em salvação, em passarmos a eternidade com nosso Deus amado. Precisamos meditar, sim. Precisamos meditar na palavra do Senhor para saber quais são os direcionamentos que Ele tem para a nossa vida. Não podemos viver nossa vida do jeito que nós queremos, de um jeito qualquer, com frustrações, tristezas, com derrotas. A palavra de Deus é vida. Ela nos traz vida, ela nos traz resposta, ela nos traz restauração. Por isso meditamos na palavra do Senhor todos os dias. E hoje eu quero meditar com vocês a palavra que está em Gênesis, no capítulo 6, versículo 8 e 9. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aleluia! Noé tinha o favor de Deus. Deus mostrou a Noé o seu favor, porque ele era um homem irrepreensível diante dele e diante de toda a sua geração, ou entre todos os que eram seus contemporâneos. Mas viu o Senhor, diz no verso 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Nos diz a palavra do Senhor. A terra estava corrompida, a terra estava distante de Deus, a terra estava cheia de violência, a terra estava de uma maneira que ninguém mais se importava com o próximo, era um ego, algo superficial, que não falava de amor. Viu Deus essa terra, e essa terra estava corrompida. Todos os seus caminhos, a carne havia se corrompido sobre a terra. E Deus estava a apreciar a vida de todos. E Ele apreciou também a vida de Noé. E então um certo dia Ele disse a Noé: o fim de toda carne é chegado perante mim. Porque essa terra está cheia de violência dos homens, e eis que eu destruirei juntamente com toda a terra. Deus sabia que aqueles que estavam fora dessa família de Noé não iriam se arrepender e crer, porque durante todo o tempo em que Noé estava construindo e alertando e avisando, nenhum deles escutou. Pelo contrário, eles zombavam, eles gozavam. Mas olha, nunca choveu. Você está fazendo uma arca? Para quê? Você está maluco? Talvez muitas vezes dizem para nós hoje: vocês estão se preparando para a vinda do Messias, para a vida eterna, para a salvação. Quantos zombam de você? Seja íntegro, seja irrepreensível como foi Noé, porque as palavras que o Senhor nos diz, elas não falham nunca, elas são verdadeiras e vão se cumprir sim. Sejam as promessas de que bênçãos vão inundar nossas vidas, mas também as palavras de que nós devemos estar irrepreensíveis diante de Deus para o dia em que o Filho vai voltar para buscar a sua noiva. Toda a humanidade naquela época tinha chegado num ponto que não havia mais volta, não havia mais arrependimento. Praticamente Deus sondava os corações deles e viu que o arrependimento deles
era impossível. E o mundo atual, como está? Como nos dias de Noé? Por que Noé foi considerado justo diante de Deus? Como eu e você estamos diante de Deus? Como está a nossa conduta diante de Deus? O que temos feito? Temos buscado ao Senhor? Temos ouvido aquilo que Deus manda que a gente faça? Porque a palavra diz: e Noé fez tudo o que Deus lhe ordenara. E nós fazemos tudo o que Deus nos ordena? Em Gênesis 7:1, nós podemos ler: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Várias vezes vimos que Deus poupou Noé, e por causa dele, a vida da família dele, já que Noé fez tudo segundo o que Deus lhe ordenara. Hoje sabemos que a própria justiça de Cristo é o que eu e você precisamos. E Deus comunica essa sua justiça sobre todos os que confiam nele, que andam em retidão diante dele. Parte da mensagem do Evangelho de ser salvo pela fé em Deus e não pelas nossas obras é que a salvação vem somente por Cristo, por aquilo que Cristo fez na obra da cruz. Lá na obra da cruz foi consumado a nossa salvação e o perdão dos nossos pecados, quando nós verdadeiramente anunciamos e nos rendemos a Jesus Cristo de todo o nosso coração, sem reservas. Deus zela pelo seu Espírito Santo. Deus zela por aquela pessoa que se enche da palavra, que se enche do poder que há no seu nome e que faz tudo que o Senhor lhe ordena. E nós vimos aqui que aí Deus fez com que entrasse macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou a porta por dentro. Você já notou que não foi Noé que fechou a porta, que provavelmente nem havia maçaneta no interior da porta, mas a palavra diz que o Senhor o fechou dentro. O que significa que foi somente Deus que fez essa obra de salvar Noé e sua família. Se Deus não dissesse a Noé que construísse uma arca, talvez Noé e sua família também teriam se afogado nas águas do dilúvio. E assim é hoje, a todo momento, Deus está falando, Deus está usando sua palavra, Deus está usando os profetas para anunciar: arrependam-se, voltem-se para o Senhor, voltem o seu rosto para o Deus Todo-Poderoso. Porque é tão importante ressaltar que o Senhor o fechou lá dentro, porque Deus o queria salvo. E assim nós podemos ver que Deus continua trabalhando. Houve o dilúvio e haverá juízo. Sim, muitos não acreditam, mas a palavra de Deus nos diz em Pedro 2,5: se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça, com mais as pessoas da sua família, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O Senhor não poupou as pessoas no passado, as pessoas más, violentas, zombadoras. Será que Ele vai poupar quando Cristo voltar entre as nuvens buscar a sua noiva adornada? O apóstolo Pedro está escrevendo para os judeus cristãos que estão dispersos ainda por aí. Disse que Deus não poupará o ímpio nesse mundo, assim como Ele não poupou o mundo antigo nos dias de Noé.
Deus trouxe um dilúvio no mundo dos ímpios. Ele não poupou nem mesmo os anjos quando pecaram e os lançou lá no inferno e entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. Deus quer obediência. Deus quer que nós sejamos irrepreensíveis diante da sua presença. O Senhor está falando nesse tempo. Os sinais da volta de Cristo estão visíveis. Só olharmos para os lados, olharmos o que está acontecendo na nossa nação, pelo mundo afora. Crise, pandemia, terrorismo, tantas coisas. Uma das coisas que nós podemos olhar, o exemplo do juízo de Deus, reduzindo a cinzas toda a cidade de Sodoma e Gomorra, que condenou-os da destruição, havendo posto para exemplo para que todos aqueles que vivem impiamente pudessem olhar para aquela situação e ainda em tempo se arrepender. E enquanto Jesus caminhava por essa terra, Jesus advertiu sobre esse mesmo tipo de sociedade nos últimos dias, dizendo que vai ser como foi nos dias de Noé, quando o Filho do Homem vier. Em que lado nós estamos? Você acha mesmo que Deus mudou de ideia sobre a impiedade? Sobre a falta de temor, sobre a falta de fé, sobre a falta de renunciarmos aos pecados, desejos da carne. Porque em Hebreus 11:7 nos diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. E por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Eu e você podemos nos tornar herdeiros da justiça estando com o Senhor, largando todas as maldades, todas as impiedades, todas as transgressões do mundo e voltando nosso coração ao Deus Todo-Poderoso. Sabemos com certeza que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Mas esta não é a maneira como o mundo pensa sobre temor. É como uma criança que ela teme a disciplina se ela é pega com a mão na botija fazendo algo errado. A criança não teme porque seu pai não vai amá-lo. Ela teme de medo de ser pega. E assim muitas vezes somos nós. Nós devemos honrar a Deus por amor, por gratidão, por tudo aquilo que já fez por nós. Ter um temor, seja um coração repleto, transbordando de gratidão por toda a obra que já foi feita e por todas as bênçãos que recebemos todos os dias. Assim como Noé tinha um temor a Deus, não medo de ser ferido ou morto, mas um temor reverencial que apareceu em sinais de obediência e fé. Esse é o temor que o Senhor quer de nós. Não um medo, um temor, amor, respeito, gratidão. Ele construiu uma arca para alguma coisa que ninguém nunca tinha visto. Águas, chuvas. Porque ele temia a Deus, porque ele confiou em Deus, porque ele creu em Deus, porque ele aceitou que a palavra que Deus estava liberando sobre ele era verdadeira, que jamais falharia. Isso é exemplo para as nossas vidas. Essa palavra que dia após dia está sendo liberada sobre a tua vida, ela é verdadeira, ela não falha, ela vai se cumprir. Por isso,
Precisamos todos os dias nos aproximar mais do nosso Deus. Por isso, Deus também pôde declarar que Noé, como homem de fé, ele era um exemplo. E ainda hoje é exemplo para mim e para você. E ele era um herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Que exemplo de fé! Que exemplo de obediência! Qual a diferença entre o mundo que chama de temor? O que o mundo chama de temor? E o que os cristãos chamam de temor a Deus? Precisamos estabelecer essa diferença. Medite um pouco. O que o mundo acha que é temor? Medo de ser pego no adultério? Medo de ser pego nos vícios? Medo de ser pego nas mentiras? Medo, somente medo. Mas nós cristãos, o nosso temor é: eu te amo, meu Deus, eu te louvo, eu te adoro todo dia, porque tu me formaste, porque tu me escolheste, porque tu és o meu rei, o rei dos reis, senhor dos senhores. Tu és o dono da minha vida, tu és o alfa e o ômega, tu és o primeiro, tu estás acima de todas as coisas. É um sentimento de gratidão que temos a Deus. Meus queridos, eu recomendo que você abra sua Bíblia, examine todos esses versículos e leia para você em voz alta, para que possa tirar o máximo de proveito desse estudo sobre Noé. Leia Noé 6, leia Noé 7, com toda calma, com toda atenção, e veja as lições que podemos tirar nessa palavra, que remetem para os dias de hoje. Assim como quando Jesus disse, escute bem, como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias da volta do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos os profanadores. Meus irmãos, esse dia está muito próximo. Por isso nós devemos estar preparados. E eu e você que já sabemos a verdade, devemos alertar todas as pessoas que chegará o dia em que o noivo virá buscar a noiva, que tem as mãos limpas, o coração puro, as vestes brancas, que são irrepreensíveis diante do Senhor. Precisamos ter atitudes que nos levarão a estar nas bodas do Cordeiro. Não é de qualquer jeito que entraremos lá. Nós devemos lançar essa palavra, anunciar que todos os pecadores precisam se arrepender dos seus maus caminhos para poderem encontrar com Cristo na nova Canaã. E sobre todos aqueles que ainda têm outros deuses diante de si e que rejeitam a Jesus como seu único Senhor e Salvador das suas vidas. Eu e você somos hoje chamados a anunciar. Noé anunciava, mesmo que zombem, faça a sua parte. Porque eu e você fomos chamados pelo próprio Jesus. Ele disse, ide, anunciai as boas novas da salvação. O tempo do fim está próximo e cabe a nós, todo dia, nos purificarmos mais através da palavra. A palavra viva, que limpa, que restaura, que transforma, que tira de nós tudo aquilo que não agrada a Deus, mas não pode parar por aqui. Nós precisamos anunciar para aquele que ainda está perdido nas trevas. Porque toda vez que uma alma é salva,
há festa no céu. E não importa quantas tempestades venham, o Senhor sempre será minha salvação. Noé passou por dificuldades, mas no final ele foi salvo. Somos salvos por meio da fé, por meio das experiências que temos de comunhão, intimidade plena com o nosso Senhor. Quando nós nos aproximamos mais e mais e mais do reino de Deus, a salvação que Jesus Cristo oferece ao homem é pela graça. Veja, meus queridos, que a arca foi preenchida com betume. Esse betume era uma espécie de pinche para impermeabilizar a arca contra as águas do dilúvio. Mas repare que Deus deu a ordem para betumar de dentro para fora. E assim como a arca era blindada, betumada de dentro para fora, assim o nosso ser também deve ser. Quando a nossa parte interior é blindada com o Espírito Santo de Deus, os gigantes viram anões diante de você. O nome disso é resistência espiritual. Portanto, meu querido, blinda a tua vida com o betume que vem direto do céu. Não se trata de beleza, se trata de Deus que está interessado em você, que está interessado em te dar resistência, revestimento do Espírito Santo, para que você possa continuar irrepreensível, fiel, verdadeiro diante de Deus, mesmo quando as dificuldades em sua vida surgirem, para que no dia em que o noivo vier, estejamos prontos para com ele subir para as festas do Cordeiro, para o banquete celestial que ele tem preparado para cada um de nós. Medite, leia, assuma essa posição de vencedor em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.